Atos dos Apóstolos. Neste livro, nós, então, encontramos aquilo que alguns estudiosos chamam de os Atos do Espírito Santo, após o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado e assunto aos céus, ter sido assunto aos céus, voltado à presença do Pai, subido aos céus. Ele, então, prometeu aos seus discípulos que lhes daria o seu Espírito, lhes enviaria o seu Espírito Santo. E com a vinda do Espírito Santo, a igreja, então, daria prosseguimento à obra missionária, à obra de evangelização. Então, estudar o livro de Atos, tanto em escola dominical, como também oferecer a toda a igreja a oportunidade de rever esse livro, de meditar sobre ele e de aplicar suas lições para o nosso tempo, é de suma importância. Por quê? Porque depois da adoração a Deus, que é a finalidade principal da igreja na terra, a igreja então adora o Senhor e, em resposta à adoração, ela sai para testemunhar. Ela vive nesse mundo para testemunhar da glória do Senhor. Ela testemunha de Deus quando louva, quando ora, mas muito mais do que isso, quando ela sai e fala da grandeza de Deus para as nações. Então, esta é uma grande e importante mensagem que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. O livro foi escrito entre 62 e 63 depois de Cristo. A tradição mostra claramente, tanto interna, ou seja, que nós encontramos na Bíblia, por evidência, como externa, que o autor foi Lucas, um companheiro do apóstolo Paulo e um participante de suas viagens e de seu trabalho missionário. Então ele relata, ele registra tudo isso. E quando nós começamos a ler o livro de Atos, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que Atos, na verdade, é o segundo volume da obra de Lucas, porque ele escreveu um dos evangelhos, um dos 4 evangelhos semelhantes. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas. 4 evangelhos, 3 semelhantes, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos, e aí nós temos a primeira obra de Lucas. Na sequência, nós vamos notar, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que, tomando juntos o Antigo Testamento, nós temos vários livros históricos que narram a história dos reis, que narram a história do povo de Israel. No Novo Testamento, nós só vamos encontrar um livro histórico, o livro de Atos, e a partir daí, então, a história ela se segue ou ela prossegue. Nós chegamos até aqui e nós somos continuidade daquilo que Deus começou e prometeu através tudo que foi registrado por Lucas nesse precioso livro. Então nós vamos olhar capítulo de número 1 hoje, inicialmente. Vamos começar a ver do versículo 1 ao versículo de número 12. No capítulo de número 1, propriamente dito, nós vamos encontrar o cenário inicial que vai preparar a nossa compreensão para todo o livro. Na realidade, nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o versículo-chave. Nós vamos falar um pouco sobre ele nesta manhã. Então, vamos acompanhar a leitura. Eu peço a atenção dos irmãos. Atos 1, do versículo 1 ao versículo de número 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, nós temos aqui a descrição inicial do que Lucas passou a registrar no início da trajetória da igreja, na chamada nova dispensação da aliança, na nova dispensação do pacto. Primeiramente, nós precisamos atestar ou confirmar a razão por que atribui-se a Lucas ser o escritor, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, uma vez que nós não temos aqui a apresentação tão comum como o livro dos profetas ou as cartas de Paulo. Vejam que no versículo de número 1, diz o texto: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Marquem Atos capítulo 1, vamos verificar o Evangelho de Lucas agora. Lucas, capítulo de número 1. Esta é uma evidência interna importante, ou seja, é uma prova que nós encontramos na própria Bíblia, de que foi Lucas o escritor, tanto de seu Evangelho, como também do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 4. Vamos ler juntos? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Notem que o destinatário, tanto do Evangelho como do livro de Atos, foi o mesmo, um homem chamado Teófilo. A forma como ele se refere a Teófilo descreve uma posição de destaque, de respeito, onde ele se encontrava. Notem que Lucas ele informa, ao escrever o seu Evangelho, no início, que muitos outros também se envolveram na tarefa de maneira ordenada, coordenada, narrar os fatos que aconteceram entre eles, ou seja, do ministério de Jesus Cristo. Conforme ele diz no versículo 2, nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, uma referência aos apóstolos. As testemunhas oculares do ministério de Jesus e ministros da palavra foram os apóstolos. Então Lucas, o livro de Atos mesmo registra, caminhou juntamente com os apóstolos, ele estava com eles, ele ouviu muito deles. E aí ele, versículo de número 3 diz que pareceu bem também a ele, depois de uma pesquisa acurada. Então ele tinha uma característica bem interessante de ser um pesquisador, ele era um historiador. Você nota na maneira como o Evangelho e o livro de Atos foram escritos. Ele então fez desde tudo, desde a origem, diz o versículo 3, e entregou por escrito a Teófilo, ordenadamente uma exposição, para que ele tivesse certeza das verdades em que foste instruído. Então, ele era um conhecedor do Evangelho, ele estava aprendendo o Evangelho, me refiro a Teófilo. E Lucas, então, prepara o Evangelho inicialmente para atender a demanda, a necessidade de instruir este homem. Agora, vejam no final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, como se encerra o seu Evangelho.
Lucas 24, versículos 50 a 53. Nós encontramos no final do evangelho escrito por Lucas uma informação também extremamente interessante. Lucas dá um esboço do que o nosso Senhor estava ensinando e do seu comissionamento aos discípulos. Versículo de 50 a 53. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, quando você volta com Atos, ou para Atos comigo, vamos para lá, capítulo 1, existe uma sequência daquilo que ele relatou no Evangelho e agora ele continua no livro de Atos dos Apóstolos. Notem que o Evangelho encerra e agora os acontecimentos precisam ser continuados, as informações, elas precisavam ser dadas. Aí você chega no capítulo 1, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Escrevi o primeiro livro, que livro é esse? O Evangelho, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o Evangelho tem por objetivo registrar e narrar a obra e o ministério de Cristo, o que ele começou a fazer e a ensinar. Até ao dia, versículo 2, em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, nós temos aqui Cristo Jesus sendo registrado no que diz respeito aos seus atos, à sua obra, à sua missão, desde o Evangelho, o que ele fez. Lembrem-se que Lucas encerra o Evangelho descrevendo Jesus Cristo encontrando-se com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo falando que toda a Escritura falava a respeito dele, a lei, Moisés, os profetas, os salmos. E então ele encerra dizendo o quê? Que os discípulos, eles deveriam permanecer em Jerusalém por ordenamento de Jesus, após terem sido abençoados por ele, e ali eles permaneceram. Então, o que o Senhor começou a fazer e a ensinar, e que foi transmitido pelos apóstolos, diz o versículo 2, que o Espírito Santo deu a eles, notem, dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ele também agora estava apresentando a continuidade deste evangelho a Teófilo. Versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus Cristo fez, ensinou e pregou, ressuscitou após a morte, ensinou aos discípulos, por intermédio do Espírito, tudo aquilo que eles deveriam transmitir para a igreja. E depois de padecer, versículo 3, ele continua a informar, ele permanece com ele após ressuscitado, com os seus discípulos, por 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Por inferência lógica, à medida em que nós vamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e percebendo as recomendações para que diáconos fossem eleitos, presbíteros fossem eleitos, concílios fossem organizados, o evangelho fosse ensinado, nós entendemos que todas estas instruções foram transmitidas por Jesus durante os 40 dias permanecendo com eles, ou que permaneceu com eles, falando das coisas, diz Lucas, concernentes ao reino de Deus. Aí temos a apresentação, ele prossegue e vai encerrá-la no versículo 5, versículos 4 e 5, observem. Lucas registra que Jesus come com eles e, comendo com eles, lhes deu uma ordem. Que ordem foi esta? Que não se ausentassem de Jerusalém. A ordem foi clara, mas que eles esperassem a promessa do Pai. É uma referência a um evento único que iria acontecer conforme profecias determinadas por Deus.
E tudo isso deveria acontecer no Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias. Então, é um evento histórico e único que marcaria agora a trajetória da igreja nesse novo tempo. Veja só, é um equívoco, muitas vezes cometido pela igreja em nossos dias, de que a igreja de Cristo, ela se iniciou no dia do Pentecostes. Notem bem, a igreja de Cristo, ela começou no jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, e lhes entregou mandamentos, entrou com eles em aliança. A promessa do Pentecostes, então, restaura aquilo que Adão e Eva perderam quando pecaram contra Deus, mas a ordem ainda continuava sendo a mesma. Sejam fecundos, multipliquem, povoem a terra. Quando você e eu continuamos a leitura da Bíblia, nós vamos encontrar Deus chamando Abraão da terra que simbolizava a rebeldia, a desobediência, a rebelião contra Deus. Ur dos caldeus. A capital dos caldeus, da terra de Babilônia. O que é que acontece? A mesma ordem é dada para Abraão. Eu quero fazer de você uma grande nação. Vou abençoar muita gente, vou abençoar muitos povos. A igreja, então, ela sempre estava unida e ligada à semente santa de Deus, o povo pactual de Deus. O que é que acontece nos dias registrados por Lucas? O cumprimento de promessas antigas, de que tudo aquilo que Deus fez preparando um povo ganharia dimensões universais. Veja, ele diz então que eles deveriam ficar em Jerusalém, mas esta permanência em Jerusalém não seria por muito tempo. Eles deveriam esperar a promessa do Pai, a qual disse ele. Jesus mesmo disse, vocês ouviram de mim. E aí vejam o registro que Lucas faz no versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Era uma promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo, e este batismo com o Espírito Santo os capacitaria para a missão. Vejam só, irmãos, não pode haver salvação espiritual, no sentido bíblico pleno, sem a presença do Espírito Santo na alma do homem. Se você e eu entendermos que o Espírito Santo só habitou nos corações a partir do dia de Pentecostes, todo mundo para trás está perdido. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que colocaria coração novo nos crentes, que colocaria o seu espírito nos crentes, livro do profeta Jeremias. Ou seja, a promessa do Espírito aqui era para gente crente. Ele iria capacitar a igreja antiga nos dias do Novo Testamento para dar continuidade ao seu projeto missionário. Lembrem-se, a missão não é nossa. Nós usamos o termo, a tarefa missionária da igreja, o programa missionário da igreja, as responsabilidades missionárias da igreja, entendendo que nós recebemos de Deus tal comissionamento. Mas a missão é de Deus. Quem desceu ao mundo para nos salvar? Quem enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós? Quem mandou os discípulos permanecerem em Jerusalém e aguardassem o momento certo para depois saírem? Então, a gente precisa sempre refletir a respeito destas coisas. Então, o Pentecostes foi um evento único. Nós vamos tratar dele de maneira mais detalhada quando entrarmos no capítulo de número 2. Mas aqui me permitam uma lembrança necessária. Ele foi um evento único e foi um evento necessário. Importante, porque Deus disse que seria nesse dia. O cumprimento das promessas antigas, após a vida e obra de Jesus, a celebração da nova Páscoa, a sua ressurreição triunfante e agora a sua ascensão, enviando o seu Espírito e capacitando o seu povo para serem testemunhas do Evangelho. Então, uma reedição do Pentecostes não existe. Outra coisa, irmãos, não, por favor, não pensem assim. Não existe cristão pentecostal.
Não existe cristão pentecostal. O Pentecostes foi uma festa que marcou a história do povo judeu, e no dia do Pentecostes o Espírito desceu sobre o povo, dando poder para testemunhar. Então, essa história de cristão pentecostal, ela trouxe muitos problemas. O chamado movimento pentecostal não é algo novo. Século II depois de Cristo, um homem chamado Montano quis trazer tudo aquilo que aconteceu nesses dias. A igreja rejeitou, disse, não é mais para o nosso tempo. Mais à frente, um pastor presbiteriano na Inglaterra tentou fazer o mesmo. Saiu da igreja presbiteriana, se auto-intitulou apóstolos, disse que aqueles dons que aconteceram naquele período, eles também eram válidos para hoje. Surge então o moderno movimento pentecostal. O movimento pentecostal então foi cercado de muitas atividades interessantes, um povo desbravador, um povo sempre conhecido como dado à oração, que sempre está preocupado com a evangelização. Mas o movimento pentecostal, infelizmente, trouxe muitos problemas para o nosso tempo. Dentre eles, uma afirmação de que é possível ter outra autoridade além da autoridade da Bíblia. Eu tenho o dom da revelação. Deus me diz coisas que não estão na Bíblia. Eu tenho o dom de profetizar. Deus fala coisas para mim, coisas que não estão na Bíblia. Lembrem-se, Pentecostes foi um evento único. O grande problema da grande massa de esquizofrênicos nas igrejas evangélicas se dá por conta do movimento pentecostal. Eu preciso falar isso. Você pode pensar, pastor, mas você está atacando outras igrejas? Não. Eu estou sendo fiel à história da revelação e à história da igreja. Os grandes problemas que surgiram, infelizmente, porque a ênfase dada ao Espírito Santo foi totalmente errada. Jesus Cristo disse, eu vou mandar o meu Espírito para vocês. Vocês serão batizados com Ele. Para quê? Para que falem de Cristo, do amor de Cristo. E não agora de que nós temos dons e somos mais poderosos do que outras pessoas. O Evangelho sempre nos conduz a uma simplicidade que deve ser marca na vida da igreja, na trajetória da igreja, quando entende que a missão de Deus foi dada para nós. E essa missão é que sejamos testemunhas de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Então, vejamos o versículo de número 6. O evento foi necessário, ele precisou acontecer, Jesus Cristo falou a respeito disso. Apenas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, marquem Atos capítulo 1 aí, e vamos para o Evangelho de João capítulo 15. João, capítulo de número 15. Soa estranho às vezes, parece até ofensivo, mas basta você andar em Aracaju e você vai perceber que a grande multiplicação de cubículos chamados igreja, na realidade, são ambientes ou movimentos para gritaria. Lá onde eu moro, no bairro que eu moro, é cheio delas. Recentemente, em uma das regiões, fazendo visita, eu passei e vi o nome da igreja, Igreja Pentecostal de Joelhos é Melhor. Que coisa doida! Mas é o que a gente está vendo hoje. Aí você volta para a Bíblia, e a Bíblia lhe ensina a entender qual verdadeiramente é a missão da igreja. João 15, versículos 26 e 27, leiam comigo. Quando, porém, vamos ler? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede de mim, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Consolador viria. Jesus Cristo chama, no capítulo anterior, o outro Consolador, porque Ele é o Consolador do seu povo. Mas o Espírito vem então e é enviado por Ele, ou seria enviado por Ele, como um outro Consolador, enviado da parte do Pai, chamado Espírito da Verdade, que procede do Senhor para dar testemunho de quem? De Jesus. E vocês também testemunharão, diz o Senhor Jesus, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo, então, deu testemunho de Jesus Cristo aos discípulos, que por sua vez seriam testemunhas de Jesus para o mundo. Então, irmãos, infelizmente, quando nós nos afastamos das Escrituras,
O que é que vai ocupar o nosso coração? O que é que vai ocupar a nossa mente? Várias outras coisas. Várias outras atitudes, até mesmo infantis, que Paulo vai condenar na igreja de Corinto. Corinto era uma igreja que se ufanava, se vangloriava, porque tinha profetas, operadores de sinais, pessoas que manifestavam o chamado dom de línguas, mas toleravam um garoto que estava tendo relação sexual com a sua madrasta. Que na Santa Ceia toleravam a embriaguez, eles estavam bebendo demais e bêbados no meio do culto ao Senhor. Então, se nos afastamos da palavra, nós corremos dois riscos. Lembrem-se disso, irmãos. O primeiro deles é nos tornarmos legalistas e estabelecermos regrinhas para a nossa vida cristã. Elas não vão nos proteger contra o pecado. O outro problema é buscarmos aquilo que a Bíblia nunca disse a respeito do Espírito Santo, e que é uma característica do paganismo, a chamada religião de mistério. Percebam que, geralmente, quando você conversa com alguém que acredita que é possível hoje que esses dons se manifestem como naquele tempo, e mais adiante eu vou explicar para vocês que não tem nada a ver, não hoje. E aí você pergunta, mas que língua é essa que estão falando, ou que você afirma falar? Irmão, é mistério. Mas que situação é essa que está acontecendo aí? Eu ouvi dizer certa vez de uma pessoa que numa reunião dessas, onde existem, as línguas não são idiomas falados, elas são ensinadas e treinadas nessas comunidades, que desgastando-se a repetição de línguas, o indivíduo começou a repetir uma estranha, bactéria, 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 bactéria. Outro que se batizou e batizado no Espírito sai pulando de um pé só, é a unção do Saci Pererê. Parece engraçado, mas está envolto no que eles dizem, isso é mistério. Ó, pastor, se eu falar isso, você pode morrer aqui no púlpito, viu? Que história é essa? O senhor está falando contra o Espírito. Igrejas que têm as cadeiras para os presbíteros sentarem, mas em uma ninguém senta. Aí quando você pergunta, diz, aquela ali é para o Espírito Santo. Ninguém pode sentar, quem sentar morre. O Espírito Santo veio testemunhar essas coisas, irmãos. O Espírito Santo veio testemunhar a respeito de Cristo, capacitar a igreja para pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples, ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Cristo é simples, diz, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, o nome de Jesus. O Evangelho é simples, ele diz, quem tem o Filho tem a vida, porém quem não tem o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Evangelho é simples, ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí Jesus Cristo diz, olha, eu vou enviar meu Espírito para vocês, ele vai testemunhar de mim para vocês, e vocês vão testemunhar do meu nome para o mundo. É esta a verdade. Parece até algo grosseiro da minha parte, mas que necessita de esclarecimento, porque infelizmente ainda tem muita gente que acha graça, que acha bonito, que acha interessante e que tem medo de falar e mostrar que a verdade clara é esta: a obra do Espírito no dia de Pentecostes foi um evento único, ele foi necessário, e o cristão, ele foi chamado assim por ser um seguidor de Cristo. Então, não esqueçamos desta verdade importante. Vamos voltar para Atos 1, agora versículo 6. Não vou terminar toda a sessão, mas dá para a gente caminhar um pouco mais. Então, o evento ele foi distintivo, porque, na verdade, João batizou com água, mas a promessa, então, que Jesus entregou aos seus discípulos é: vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí nós temos, então, a promessa de poder, que Jesus Cristo, ele transmitiu para os seus discípulos. O trabalho do cristão exige poder, poder divino, poder do alto. Lidamos com questões eternas,
lidamos com a palavra, e nós precisamos ter bastante consciência disso, irmãos. Quando nós tomamos a palavra, quando nós lemos a palavra, ou anunciamos a palavra, esta palavra é de Deus. Esta palavra é de salvação. Esta palavra, ela apresenta ao homem o destino daqueles que se rebelam contra o Senhor, o inferno. Esta palavra apresenta o caminho da salvação para todo aquele que crê no nome de Jesus, a vida. Então, a promessa de poder, versículo de número 6, ela é dada, mas antes disso, os discípulos, eles tinham uma dúvida. Veja que em nossa missão, em nossa caminhada cristã, nós corremos o risco de nos distrairmos, perdermos o foco. Veja que a pergunta deles no versículo 6 foi: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus. Depois de Jesus ter falado tudo a respeito da promessa do Espírito, de que eles seriam testemunhas dele, os discípulos então estavam preocupados com outra coisa. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles ainda tinham uma visão de que o Messias seria o libertador político do povo, de que o Messias libertaria Israel do jugo romano, restauraria a glória antiga do reino, e aí sim estaria estabelecido na terra o reino de Deus. Eles ainda não estavam compreendendo a dimensão da missão de Deus, que começou no Éden e só iria terminar no novo céu e na nova terra. Que começa no Éden com o mandato que ele deu a Adão, dizendo: multiplique-se, seja fecundo, povoe a terra, domine sobre ela. E então, porque ele falhou, o último Adão vem e perfeitamente cumpre a obra, e nós chegamos no novo céu e na nova terra, na visão gloriosa de João. Ele vê muita gente, povo, língua, nação. O reino seria muito maior do que Jerusalém. Então, eles perguntam: será esse o tempo? Jesus então responde, versículo 7, isto não compete a vocês. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete à igreja, então, saber ou tentar fazer contagem a respeito do dia em que Cristo vai voltar. Muito mais do que, de forma pessimística, nós ficarmos pensando, tudo está piorando. Jesus Cristo falou que nos últimos dias seria assim. Já expliquei a vocês que no Mateus 24, ele fala sobre últimos dias de uma questão muito mais próxima, que iria confirmar esta promessa do Espírito. Jerusalém ia cair, a antiga religião ia morrer, e a igreja iria se espalhar. Pensem nisso, porque geralmente a gente diz: ah, pastor, está tudo mal. Ah, pastor, está tudo ruim. Tudo isso precisa acontecer. Olhem, tenham cuidado. Jesus Cristo diz que não compete a nós conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu conheci um pastor que ele chegou a marcar o dia da volta de Cristo, presbiteriano ele, não é mais. E disse que Jesus ia voltar em 2015, não voltou. Não compete a gente fazer contabilização. Compete a gente aqui, olha, entender o que Jesus Cristo mandou os seus discípulos fazerem. Me obedeçam. Fiquem, esperem e quando receberem, saiam para pregar. Versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O trabalho, ele exige então, o trabalho espiritual, exige então do cristão poder espiritual. E Jesus Cristo então diz: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Notem, trabalho espiritual exige poder espiritual, e este poder espiritual não sai do nosso interior, não surge do nosso coração. O poder vem do alto, o poder vem de forma externa, o poder vem sobre nós. E então ele diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Poder
para testemunhar, não é para dizer que está fazendo mistério. Vocês estão entendendo a ideia? A Escritura aponta para algo maior, e este poder que nós recebemos é para pregar o Evangelho, e no momento em que nós pregamos o Evangelho, que não é nosso, mas é de Cristo, nós começamos a ver o reino de trevas cada vez mais sendo enfraquecido, porque ele já mais adiante amarrou o valente. A sua influência sobre as nações, ela então caiu, e o Evangelho então começou a se espalhar, e Jesus disse: vocês vão receber poder, vocês serão minhas testemunhas, e aí vocês vão sair dos muros de Jerusalém. Tanto em Jerusalém, diz o versículo 8, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam só, o Espírito concederia o poder para testemunhar, ele seria a fonte deste poder, e então os discípulos deveriam cumprir a grande comissão: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito, ordenado. Jesus Cristo então diz: vocês vão receber poder, e este poder será dado especificamente para testemunhar. Portanto, irmãos, ao abrirmos a nossa boca, em qualquer situação ou circunstância dada por Deus, não esqueçamos, somos testemunhas do Senhor. Sabem por quê? Porque este evento foi único e histórico e marcou toda a trajetória da igreja. Quando nós continuamos a ler o livro de Atos, esta mesma promessa se cumpre entre os judeus, entre os samaritanos e entre os gentios. Entre o povo de Abraão, entre o povo misto, envolvido em sincretismo, samaritanos, entre os demais povos, quando a mesma bênção, ela cai sobre a casa de um centurião chamado Cornélio, Atos 10. Então, irmãos, o evento único apontou para um momento da história em que todos aqueles que abraçassem o Evangelho receberiam do mesmo Espírito. Então, não existe essa historinha de segunda bênção, de uma classe diferenciada de crente. Você crê em Cristo, mas aí você precisa, irmão, procurar uma segunda bênção. Se você não fala em língua, você não pode pregar. Se você não fala em língua, você não pode profetizar na igreja. Você não fala em língua, você não pode cantar no coro da igreja. Não existe isso. Se você recebe a Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, você é batizado com o Espírito. Batizado com o Espírito, você é capacitado para ser testemunha de Cristo. Isso serve para o pequeno e para o grande também. Isso serve para o mais velho e para o mais novo. O cumprimento da profecia, então, era de que o poder seria dado para que a igreja cumprisse a missão de Deus e fosse testemunha da graça de Jesus. Então, o livro de Atos, ele nos chama a atenção para isso, ele nos empolga quanto à tarefa, quanto à obra missionária da igreja. É um assunto que deve envolver a mente e o coração da igreja, que deve envolver os esforços da igreja, que deve mostrar qual é a finalidade principal da igreja, depois que se reúne para adorar e cultuar o Senhor, é ser testemunha dele para as nações. E aí, irmãos, nós precisamos ter isto em mente. Nós somos testemunhas do Senhor. Vocês já ouviram a frase que todo cristão, ele é um teólogo em potencial? Por quê? Porque ele lida com a Bíblia. Se ele lida com a Bíblia, ele faz teologia. Ele não precisa ir para o seminário para se especializar em teologia. Se ele estuda a Bíblia, se ele é orientado quanto ao estudo da Bíblia, ele faz teologia. Do mesmo modo, todo cristão é testemunha de Cristo. Nem todos foram chamados para pregar, é fato. Nem todos foram vocacionados para o ministério da palavra. Nós sabemos que isso é mais restrito, é fato. Mas todos aqueles que pertencem a Cristo foram feitos testemunhas de Cristo. Quando você abrir a sua boca para falar da palavra, tenha consciência disso.
Quando você se envolve com a sua igreja local, tenha consciência disso. Entenda como J. Packer falou, evangelizar é apresentar Jesus Cristo aos homens pecadores, a fim de que eles coloquem a sua confiança em Deus, o recebam como seu Salvador, o sirvam como seu Rei na comunhão da sua igreja. Packer então define evangelizar como ser testemunha, como pecador redimido para pecadores. Você, redimido pelo Senhor, um pecador salvo pela graça de Jesus, chamado agora para levar o Evangelho para outros pecadores. Esta é a missão da igreja. É para isso que o Espírito Santo veio. Por isso ele é chamado nosso Consolador. A igreja não pode se afastar, se imiscuir dessa responsabilidade. É nossa. Ela não pode ser dada a ninguém. É nossa. O poder foi dado. E os discípulos então iriam sair de Jerusalém e alcançariam os confins da terra. Vocês acham que eles tinham conhecimento da existência da terra Brasilis? Eles nem sabiam que existia terra para o outro lado do oceano. Os judeus tinham medo do mar. Podem olhar, eles não foram bons nessa área de navegação, não. Mas o Senhor estava preparando, a partir de 12 homens, um movimento que iria impactar o mundo, porque eles fariam um trabalho espiritual e receberiam poder espiritual para tal. Minha pergunta final, portanto, é esta: você tem orado a Deus para que a igreja seja revestida de poder para testemunhar? Você tem orado a Deus para que a igreja seja despertada quanto à sua tarefa missionária? Você tem orado a Deus para que o Senhor faça de seu filho um missionário? Ele não necessariamente precisa pegar a sua mochilinha e seguir para a África, mas pode sim também. Mas a começar aqui, em nossa região mais próxima, você tem orado por isso? Tem sido esta a necessidade mais urgente para nós? Se Deus permitir, nós vamos seguir em uma grande caminhada juntos, estudando o livro de Atos, reforçando com aquilo que os irmãos têm aprendido também em escola dominical. Não nos esqueçamos o porquê o Senhor Jesus Cristo prometeu estas coisas. E começou de uma forma tão pequena, embrionária, e alcançou a proporção que nós estamos vendo hoje. No mundo muçulmano, milhões de ex-muçulmanos se convertendo a Cristo. Na África, muita gente se convertendo ao Senhor. Por outro lado, certa vez 2 missionários conversando e falando sobre a França, disseram o seguinte: um deles, cristão, na França, falou: no lugar mais evangelizado em meu país, no sul da França, se você olhar para 100 cidadãos dessa determinada região, nenhum deles é cristão. Se nós olharmos para o nosso sertão, nós não precisávamos receber ninguém de outra região para evangelizá-lo. Nós estamos aqui. É a urgência da nossa missão. É o que nós devemos fazer, é o que Cristo nos entregou para fazer. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos na compreensão da palavra, a entendermos como esta mensagem é importante, que este é o negócio de todo cristão. Somos chamados para testemunhar da graça de Jesus para o mundo. Isto começa com aqueles que estão mais próximos a nós. E isto nos faz enxergar a dimensão da obra e da missão da igreja. Ajuda-nos, ó Senhor, à medida em que estivermos estudando o livro de Atos,
percebermos como por trás da ação e do trabalho missionário daqueles homens, o Espírito Santo, o autor divino das Escrituras, que foi enviado da parte do Pai e do Filho, estava operando. Ele conferiu poder para que eles pudessem testemunhar com poder e graça do Evangelho de Jesus. Nós oramos ao Senhor por nosso tempo, pedindo que nos conceda esta mesma força em seu poder para sermos testemunhas do Evangelho de Jesus. Nós temos o Espírito, fomos capacitados por Ele, que ao abrirmos os nossos lábios ao Senhor para falarmos das Tuas grandezas, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, tanto crianças como adultos, velhos como jovens, para falarmos da graça maravilhosa de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, nos libertando de todo o misticismo e superstição tão comum nos arraiais evangélicos brasileiros, e da frieza e do legalismo também que sufocam a obra da evangelização. Mas que nesta tarefa, neste negócio espiritual, concede-nos, ó Senhor, poder para testemunhar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.